Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, Entrevista. O nosso programa de hoje está na Cadorim Odontologia. Vou conversar mais uma vez com o dentista, o doutor Adolfo Cadorim. Bom dia, doutor. Bom dia, Hércules. Bom dia a todos que acompanham aqui a transmissão. Doutor, vamos falar sobre implante, mas o assunto desta manhã, desse dia, é sobre os cuidados que devemos ter com o implante. Quais são os principais cuidados, doutor? É interessante, né? Eu fico feliz de estar aqui novamente conversando em nome da Cadorim Odontologia, tanto aqui de Nova Trento, como a Cadorim Odontologia de São João Batista. Tudo na vida, isso eu aprendi desde muito cedo com a minha noninha, tudo tem uma manutenção, né? Então, para quem está acompanhando aqui a transmissão, as pessoas que procuram hoje fazer os implantes dentários, né? Os tão sonhados dentes fixos, né? Para quem perdeu aí um ou mais dentes, colocou o implante, né? Ou vai colocar o implante dentário, ou para quem perdeu todos os dentes, que quer repor todos os dentes de uma forma fixa, os implantes dentários depois de instalados, depois de colocados e estando em função com o paciente ali se alimentando, mastigando melhor, sorrindo melhor, tem que ter um certo cuidado aí em casa, como se fosse o seu próprio dente. Ou seja, né? A pessoa, ela está sempre higienizando por meio de uma escova e com o seu dentifrício, né? Que é a sua pasta de dente, e o fiozinho dental. Então, os cuidados em casa aí no seu dia a dia, sempre após estar se alimentando, então tá utilizando a sua escova e o seu fio dental, né? Agora, para aqueles casos que é inteiro, né, a prótese inteira, aquele paciente que tá banguelo dos dentes, né, não tem mais nenhum e tem aquela prótese inteira, a gente também tem, além da escova, um aparelho chamado de Waterpik, é um aparelho, um irrigador, é um irrigador intraoral. Então, para aqueles pacientes que têm vários implantes, e aí é uma peça inteira encaixada, que é a tal da protocolo, a prótese fixa, esse paciente, diferente do implante unitário, que é só para repor um dente, ele pode estar utilizando, além da escova, um aparelhinho, um irrigador, para estar ajudando na limpeza dos seus dentes. Então, basicamente, a manutenção em casa é a escovação, né? A escovação, já que, diferente da prótese móvel, o paciente tem que remover a prótese, né? Então, na prótese fixa, na prótese sobre implante, a gente utiliza ali a escova e o fio dental. É bem simples, viu, Hércules, né? O cuidado ali é como se fosse o próprio dente. Então, aqui na Cadorim Odontologia, tanto na Cadorim Odontologia de Nova Trento, como na Cadorim Odontologia de São João Batista, quando a gente dá alta para o paciente, quando a gente entrega, quando a gente transforma o sorriso do paciente, a gente dá alta para o paciente, a gente sempre passa essa instrução, né, do paciente em casa, tá fazendo a manutenção aí dele, com a escovinha, com o fio dental, assim como dos seus dentes, né? Da forma correta, porque dessa forma a gente consegue manter o resultado e o paciente aí leva o seu sorriso da melhor forma possível. Na verdade, são cuidados que devemos ter sempre, né, doutor? Perfeito. Né? Perfeito. Não só quem tem um implante, por exemplo, né? São os cuidados básicos que devemos ter, né? Exato. Assim tu evita de inflamar a gengiva, evita de ter mau cheiro, mau odor, que é o mau hálito, evita de dar algum outro problema maior nos tecidos intrabucais. Então assim a gente consegue manter um resultado. Então aqui na Cadorim Odontologia, quando a gente vê os pacientes aí depois de alguns meses, depois de alguns anos, né, a gente vê ali a situação a mesma que a gente entregou, né? Os pacientes ali com o dente bonitinho, o dente tudo certo, em função, sorriso bonito, sorriso claro, como muitos pedem, né? Então a gente fica muito feliz aí de estar vendo o resultado na boca do paciente por um longo tempo. Estou conversando com o doutor Adolfo Cadorim, da Cadorim Odontologia. O assunto hoje é os cuidados que devemos ter após o implante. Vamos a um rápido intervalo, voltamos na sequência. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, Entrevista. Ao se tornar cooperado do Sicoob, você vira dono de um pedacinho da cooperativa.
Quando contrata o crédito do Cicobi, você vira dona das suas escolhas. Dona da sua próxima conquista. Dono de um sonho 0 quilômetro. Da expansão dos seus negócios. Dono de uma produção sustentável. E claro, dona do seu futuro. Contrate agora o crédito do Cicobi e esteja preparado para conquistar o que é seu. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, Entrevista. Eu continuo conversando com o Dr. Adolfo Cadorim, da Cadorim Odontologia, aqui em Nova Trento, como em São João Batista, bem pertinho das agências do Banco do Brasil. Doutor, no primeiro momento, o doutor falou sobre os cuidados que devemos ter após o implante, principalmente em casa. Mas quando ele vem no dentista, esse cuidado tem que ser feito antes, aqui no consultório, o que é feito? Exatamente. Então, a gente, quando instala um implante, aqui na Cadorim Odontologia, a gente costuma fazer sempre uma manutenção periódica, né, dos pacientes. Então, o paciente foi para casa, escova o dentinho dele, passa o fio dental, ou ele escova e usa o irrigador, conforme é o sistema do implante que ele tem. E aí, anualmente ou semestralmente, né, 6 em 6 meses ou de 1 em 1 ano, o paciente costuma voltar à clínica para estar fazendo sua limpeza. Assim como os pacientes que têm os dentes próprios, né, os seus dentes naturais, os seus dentes permanentes, eles costumam fazer a sua limpeza aí numa média de 6 em 6 meses, 1 em 1 ano. Ele vem para o dentista, passa o ultrassom, faz aquela limpeza aqui, né? Os pacientes com implante também, nesse mesmo período, aí 6 em 6, 1 em 1 ano, vem até o dentista e faz a limpeza. Para o paciente que tem aquele implante unitário, que é um implante só porque perdeu um só dente, ele vai fazer uma limpeza conforme os seus dentes naturais. Não precisa estar removendo aquele implante, não precisa estar removendo aquela coroa, aquele dente, tá? Então, para o paciente que tem um implante unitário, não precisa estar removendo aquela coroa para estar fazendo a limpeza. Agora, para aqueles pacientes que têm a prótese protocolo, que é a prótese fixa, aqueles pacientes que perderam vários dentes numa arcada, todos os dentes, né? E aí botaram aquela prótese inteira sobre 4, 5 ou 6 implantes, esses pacientes sim, a gente aqui na clínica, a gente remove o protocolo, e é algo simples, tá? É algo de meia hora, não leva anestesia, nada. A gente desparafusa, né? Remove o protocolo, faz a higienização na prótese, faz a higienização dos tecidos gengivais, ali dos tecidos moles do paciente e instala novamente no mesmo momento. Então, para quem tem implante unitário, não remove. Agora, para quem tem aquela estrutura inteira, a prótese protocolo, a gente remove. Mas remove aqui mesmo no consultório. Na Cadorim Odontologia, a gente tem auxiliar, então a gente faz isso em questão de minutos, sem anestesia. Então, no caso da prótese protocolo, a gente faz a limpeza da prótese, da gengiva do paciente e entrega o dente no mesmo momento. Aí o paciente não fica sem o dente. Então, pode ficar tranquilo que esse serviço é feito na própria Cadorim Odontologia. Ele é feito aqui no próprio consultório. Aí o paciente não precisa esperar tempo nenhum para voltar o dente, ou não precisa se preocupar também porque não vai receber anestesia. Então eu sempre coloco, né, que esses procedimentos de manutenção, essas limpezas, são muito necessárias, né, para a gente poder manter aquele trabalho da melhor forma possível, manter também a saúde bucal do paciente, essa questão do paciente ele estar sem inflamação gengival, sem sangramento gengival, sem inchaço, sem odor, né, sem mau hálito. Isso tudo é fundamental para o paciente estar podendo ter os seus dentes fixos, né, os seus implantes ali em uma boa condição de saúde, né? Então, aqui na Cadorim Odontologia, a gente sempre costuma fazer esse acompanhamento dos pacientes. Isso é muito importante, né? Dar alta ao paciente, ele sai lá com os dentes fixos, mas a gente sempre está acompanhando, né? A gente sempre está fazendo essas manutenções aí, a fim de manter esse resultado para o paciente aí por um longo período de tempo. Então, Hércules, a gente acompanha aqui na Cadorim Odontologia, tanto aqui de Nova Trento como de São João Batista, os pacientes aí com o seu resultado, com o seu tratamento sempre ok, né? Sempre conforme a gente entregou, né? Tudo bonitinho e tudo perfeito. Doutor, obrigado pela sua presença. Então, qualquer dúvida que você tenha em relação ao seu implante, Cadorim Odontologia. Obrigado, doutor. Um ótimo dia. Obrigado. Uma boa semana a todos que acompanham aqui a transmissão
Nova Trento News, da Rádio Clube. Fico muito feliz aqui de estar podendo conversar sempre com vocês. Em nome da Cadorim Odontologia, que fica localizada aqui no centro de Nova Trento, ao lado do Banco do Brasil, o antigo prédio do Correio, e lá em São João Batista também, na esquina da Praça da Prefeitura. Conversei com o Dr. Adolfo Cadorim, da Cadorim Odontologia. Nova Trento News TV, a TV que informa e não controla. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, Entrevista.